Então, gente, sejam bem-vindos a Minas Gege. A visita aqui tem duas etapas. Uma informação antes da entrada, para terem uma ideia de quanto ouro foi extraído de nossas minas e o que fizeram dessa riqueza. Segunda etapa é mais importante, dentro da mina. Lá é que vão ver como era a real extração de ouro lá no século XVIII. Em nossa região, são catalogadas em torno de 2.000 minas iguais a que vocês vão conhecer agora, sendo 400 delas dentro da cidade de Ouro Preto. Havia também extração de ouro dos rios, que é ouro de aluvião. A diferença é que nos rios encontravam pepitas de ouro, na montanha ouro em pó misturado ao minério de ferro, de 3 a 5 gramas de ouro por tonelada de material. Somando tudo, segundo esta pesquisa, feita pelo jornal Estado de Minas, ao longo do século XVIII, a coroa portuguesa registrou 650 toneladas de ouro. Em cima desse registro, estimativa de contrabando, falando em 300 toneladas, metade do oficial, pode ser menos ou mais. Eu imagino que o contrabando iguale o oficial, talvez seja maior que ele. A média, 26 quilos de ouro por dia. Na cotação atual, isso seria avaliado em mais ou menos 8 milhões de reais. Imagina extrair 8 milhões de reais em ouro todos os dias durante 100 anos. Pouquinho, né? Nossa. Em cima dessa produção, o principal imposto cobrado era o quinto, 20%. E com ele a coroa arrecadou 105 toneladas. Os mineradores que consideravam esse imposto um absurdo, chamaram de quinto dos infernos. Mas além do quinto havia taxa de fundição, taxa de transporte, entradas e saídas, que era uma espécie de pedágio, e dízimo. Outras 60 toneladas de ouro enviadas à coroa portuguesa. Não bastando isso, a partir de 1751, a coroa estipulou uma meta anual a ser atingida com a cobrança do quinto. Queriam arrecadar no mínimo 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos. Se não conseguissem, guardas entrariam na casa das pessoas para confiscar riquezas. Isso foi chamado de derrama. A Inconfidência Mineira, que vão com certeza ouvir muito sobre ela em Ouro Preto ao longo do dia, foi contra o quinto, mas foi também contra as pequenas taxas e principalmente contra o risco de acontecer a derrama. Somando contrabando e oficial, 950 toneladas, um terço do ouro produzido pelo mundo entre 1500 e 1800, 300 anos, hoje avaliado em mais ou menos 300 bilhões de reais, foi usado pela corte portuguesa para apenas duas coisas. Primeiro, ostentação. Construíram joias, palácios, igrejas. E uma peça que representa muito bem essa ostentação, no outro banner, ali do lado do Henrique, onde está a coroa, lá embaixo tem uma caixinha. Isso. Essa caixinha tem 2,5 kg de ouro, 294 esmeraldas, 853 diamantes para guardar tabaco. Dom João V, rei de Portugal, que mandou fazer essa peça, morreu antes da entrega. Então essa ele não viu pronto. E hoje ela faz parte do que é chamado de Tesouros Reais de Portugal. São quase 300 peças guardadas em um cofre do governo, nenhuma delas em exposição. Então está em Portugal, porém escondida. É uma peça que vale milhões e ao mesmo tempo não vale nada. Segundo problema da coroa, sem dúvidas o maior deles, dívidas que tinham com a Inglaterra devido a alguns tratados, principalmente os de proteção. Calcula-se que quase 60% do ouro de Minas do século XVIII tenha ido parar na Inglaterra neste pagamento de dívidas. Os ingleses, com nosso ouro, financiam boa parte da Revolução Industrial. Construíram máquinas, o que mudou a história do mundo. Ainda guardam grande quantidade do que sobrou em cofre, está lá até hoje, e ajuda a manter a economia inglesa lá em cima, muito acima da do Brasil. Então, para resumir essa história, a verdadeira riqueza das Minas Gerais ficou na Inglaterra. Em Portugal ficou o luxo das construções feitas a mando da coroa. Hoje um país mediano dentro da União Europeia, uma economia que tem crescido muito de uns anos para cá, mas já estiveram entre os mais pobres. Nós aqui ficamos com os buracos, que são as minas de onde extraíram essa riqueza, mas são buracos super importantes para toda essa história. Sem as minas Ouro Preto não existiria, o nome do estado talvez não fosse Minas Gerais. O que vocês vão ver, ouvir e sentir em Ouro Preto foi financiado com o ouro das minas. Esse é o início da história. Podemos dizer que sobrou história para a gente contar aqui, né? Ao menos isso, né? Tem história para contar. Isso Há é alguma triste. pergunta?
Isso é triste. Tudo bem claro? Claro. Bem entendido? Show de bola. Agora é o seguinte. Quem for fazer a visita da mina irá utilizar uma touquinha higiênica. Não precisa prender o cabelo todo. A touquinha é só em cima onde vai o capacete. O capacete lá fora vão escolher a cor. Todos eles têm ajuste, tá? Aumenta, diminui o tamanho. Tem a taxa que é de R$30 pessoa. Estudantes, pessoas que acima de 60 anos com comprovação tem direito a meia entrada, R$15. Pode fotografar e filmar. É plano, sequinho, iluminado, vai de pé, não tem riscos dentro da mina. Encontrou ouro, o quinto é meu. 20%, o resto pode levar. Eu sou Inglaterra. Então 60% é dele. Você é Inglaterra? Eu sou Portugal. 20% também. Então, vocês ficaram sem nada. Você ficou com Minas Gerais só. Pois é. Você ficou com o buraco. De novo, né? Mais uma vez. Esse buraco aqui é teu? Não. Na verdade, Eu, hein? Tô aproveitando o buraco dele. as minas de ouro, todas elas pertencem à União, ao governo federal. Então, ela não tem um dono, né? Pertence ao governo federal. Porém, o terreno em frente tem dono. E o dono desse terreno é que tem uma concessão pro turismo. Ele não é dono da mina, mas conseguiu a concessão para explorar então o turismo. Não pode extrair nada, não pode modificar, mas pode ter visitação. É igual uma ilha, né? Quem é dono de ilha, né? Exatamente. Porém tem toda uma burocracia, tem que ter laudos. E ele, claro, tem o seu lucro porque ele é quem toma conta. Ele que faz toda a manutenção e tem a parte dele também. E esse terreno aqui foi comprado para fazer garagem. Tanto que durante muitos anos, ele comprou isso tem quase 30 anos, era garagem. De um lado e do outro. E o pátio central onde os carros manobravam. O dono atual sabia da mina, o antigo também sabia que vendeu, mas nenhum dos dois tinha interesse em abrir a visitação. Há 13 anos atrás ele resolveu abrir a visitação, e aí com o passar do tempo, as garagens foram se transformando em pontos comerciais. Até chegar os dias atuais, que todas as duas laterais aqui, São uma lojas. recepção e um banheiro, o resto é ponto comercial. Tem 2 lojas de joias artesanatos, uma lanchonete e uma cachaçaria. E o pátio central de manobrar carro é um pátio grande onde a gente consegue então receber grupos maiores, né? Às vezes chegam grupos aqui de 100 pessoas, 80 pessoas, a gente consegue recebê-los assim. Então, por um acaso, acabou voltando a ser uma mina de ouro, né? Bacana. Ficou mais rentável fazer o turismo. Sim. Creio que sim. Não sei porque, Sim. né, aqui eu tô tipo, ele é o dono e eu sou o escravo. Aí, Mas cadê a mucama? mas melhorou. As mulheres é não uma, podiam entrar na mina. é uma brincadeira séria, tá, gente? Não é somente uma brincadeira. Mas a escravidão do nosso país, ela não acabou. Infelizmente, ela foi legalizada. É a carteira assinada, salário mínimo. Trocaram o nome escravidão por servidão, onde a classe baixa, pobre, com salário mínimo, altos preços, altos impostos, como é que se mantém? É muito difícil. E é uma coisa muito recente. A escravidão da chibata e da corrente acabou fazem apenas 132 anos. Foi ontem. Se você for pegar, são 3 ou 4 gerações apenas. É uma coisa muito recente, né? Então, quando eu brinco aqui que estou escravizado, é nesse processo da servidão. É no processo da carteira assinada, do salário, mas pelo menos não tem chibata e outras coisas piores que aconteciam. E vocês vão ver dentro da mina daqui a pouquinho. Mas eu descendo diretamente da escravidão das minas de ouro. Meu tetravô ou tataravô nasce em região de Quilombo. E do meu tetravô até meu pai, 4 gerações, foram 4 gerações de 30 anos. Ele nasceu em 1886, numa região ali próxima a Mariana chamada Sumidouro. Tem o sumidouro de água, mas no caso desse sumidouro é sumido do ouro. Só que como estamos em Minas, aqui a gente fala rápido e come sílaba, aí o sumido do ouro virou sumidouro. O nome dele era Fabiano. Ele nasceu livre, porque nasceu dentro de um quilombo. Ou os pais, ou os avós, eram pessoas escravizadas que tinham fugido da área de mineração. Só que a gente não conseguiu chegar nos pais ou os avós do Fabiano. Só chegamos até ele. O Fabiano, adulto, vem para Ouro Preto, onde a filha dele nasce em 1906, que é a minha bisavó Clara. A filha da minha bisavó Clara, minha avó Maria, nasce em 1936 e meu pai nasce em 1966. Ou seja, 4 gerações de 30 anos até o meu pai. Eu sou de 88, então aí diminuiu para 22 anos, mas eu e todos os meus primos e meus irmãos somos 5ª geração do Fabiano para cá. Ou seja, uma 5ª geração apenas livre. E uma 6ª ou 7ª de pessoas que ainda estavam escravizadas na mineração. Ou seja, pode ser que há 150, 160 anos atrás, o pai ou o avô do Fabiano estava dentro dessa mina na extração de ouro. Então, quando fala-se em reencarnação, às vezes não é a pessoa voltar,
e sim alguém da mesma família, do mesmo sangue, da mesma linhagem, estar presente no lugar por onde ele passou. Pode ser que eu esteja presente no lugar onde uma sexta ou sétima geração passada estava também. Alguma dúvida? Não. Vamos à mina? Vamos.